62 famílias, né? E aí é feita a distribuição de cestas básicas todo segundo sábado de cada mês, né? Esse trabalho aí é um trabalho muito bonito, quem quiser acompanhar, inicia-se às 10 horas do segundo sábado de cada mês. Quem quiser acompanhar, eu também participar da equipe para ajudar na montagem da cesta, tá? E nós temos também a distribuição de lanches nas imediações do metrô aqui. Esse trabalho é realizado todo sábado, por volta das 18 horas, a equipe sai daqui para atender esses nossos irmãos. Então é um lanche que é distribuído para os moradores de rua. Também quem quiser trabalhar nessa equipe também está aberto aí para quem puder colaborar. E uma coisa que eu solicito a todos os presentes que estiver assistindo, tiver condições, é uma ajuda para a composição dessas cestas básicas, né? Quem puder sempre trazer um quilo de alimento, é arroz, feijão, óleo, macarrão, sal, são as coisas básicas, né? Quem puder, nós agradecemos muito. E vamos falar também do Evangelho do Lar, né? Que é muito importante. Tá? Então, quem quiser alguma orientação, nós temos pessoas aqui na casa que podem orientar para que vocês façam o Evangelho no Lar. Tá? E em todos os dias também temos um plantão. Quem tiver interesse em passar por esse plantão, ou for a primeira vez que está vindo à casa, se quiser vir conversar com alguém, basta chegar meia hora antes do horário das palestras, tem sempre alguém pronto para atendê-lo aí. E assim, meus irmãos, dados os recados, eu peço a todos os presentes que desliguem seus celulares, fazendo um favor, né? E vamos dar início, então, ao trabalho dessa noite. Convido a todos a cerrar os olhos, né? Para que possamos nos distanciarmos um pouco, né? Sei que é difícil, mas um pouco dessa correria do dia a dia, para tentarmos nos ligarmos aqui com essa casa que já está preparada, com todo o ambiente repleto de paz, de harmonia, para que possamos deixar essa paz e harmonia adentrar em nossos pensamentos, em nossos corações, para que de alguma forma consigamos, pelo menos enquanto estivermos aqui, vivenciando um momento melhor nas nossas vidas e também para que possamos ter compreensão de tudo que será explanado aqui. Então vamos nos aquietando, pedindo proteção aos Espíritos maiores, a Jesus nosso Mestre e a Deus nosso Pai, para que essa reunião seja conduzida na mais perfeita harmonia, na mais perfeita paz, e como eu disse, para que nós tenhamos uma maior compreensão, um melhor entendimento de tudo que será explanado nessa noite. O título de hoje é Carregamos o que Pensamos. Ele é do livro Horizontes da Vida, né? De João Nunes Maia. E quem vai fazer a palestra de hoje é a nossa irmã Raquel, a qual convido. Seja feliz. Boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Estejamos todos nesse momento disponíveis mentalmente para que possamos assimilar essa lição. Ela é uma lição prática, totalmente prática. Se nós não colocarmos isso em nosso exercício diário, nós não vamos compreender o que ela significa. Porque a teoria, ela é complexa. É engraçado, não é? É o contrário de muitos temas que nós estudamos, onde a teoria, ela é fácil. A prática é que é difícil. Aqui é o inverso. A teoria, se nós começarmos a divagar dentro dela, nós vamos ver que ela é complexa, ela é cheia de entraves, ela tem várias veias. Agora, a prática, ela não é tão difícil assim. Basta que tenhamos a disposição para esse exercício. E sem o exercício, nada feito. Nós não vamos conseguir nada da noite para o dia. Tudo que se refere à mudança leva um certo tempo para acontecer. Ninguém e nada muda de repente. Embora muitas vezes pareça que algo mudou, assim, de repente, mas não é.
Para tudo existe um planejamento, um processo para que se manifeste a mudança. E assim somos nós. O espírito, indivíduo, gostamos muito de frisar essa questão, porque espírito é individualidade. Ninguém é igual a ninguém. Nós podemos nos assemelhar através das nossas afinidades, através das nossas sintonias, mas igual ninguém é. Cada um é cada um. E no que se refere a progresso, a elevação espiritual, é mais individual ainda. Porque o progresso de cada um de nós depende de nós. Dessa disposição. Nós podemos ter auxílio, e temos. E como temos. Tanto de encarnados como de desencarnados, porque o Pai Divino nos proporciona isso. Nós precisamos disso. Sozinhos nós não caminhamos. É que muitas vezes nós ignoramos esses auxílios. Nós não vemos que ele está ali, presente. E às vezes ele se põe à nossa frente. Nós desviamos ou pulamos por cima e não enxergamos. E dizemos que não somos auxiliados. Não é assim que funciona. Né? Esse tema, ele é baseado numa frase de Jesus, quando ele diz assim: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Interessante isso vindo de Jesus, no aspecto em que vamos relembrar, vamos comparar a questão sofrimento de Jesus, né? toda aquela carga emotiva e bem pesada que por muitos anos em nossa cultura religiosa, nós vemos que isso se torna muito evidente e que é muito imposto a nós. Isso, né? Essa visão dramática dessa passagem de Jesus. Só que Jesus não era isso. Nós, como espíritas, nós, como verdadeiros cristãos, nós temos que extrair a essência. E Jesus era o quê? Para nós, o exemplo da moralidade total. Foi aquele espírito que encarnou aqui na Terra com o propósito de exemplificar o que é moral. E nós temos até hoje esse modelo. Esse modelo, ele veio e se enraizou em nosso coração. Então, quando Jesus diz que seu fardo era leve, seu jugo era suave, o que será que ele queria dizer com isso? Mas Jesus era Jesus. Muitos de nós podemos pensar assim. Jesus aguentaria qualquer coisa. Devido à elevação espiritual dele, o que viesse era leve. Não é isso. Não foi isso que Jesus quis dizer. Ele quis dizer que a maneira como cada um de nós encarasse ou encarar, a maneira como que possamos encarar os nossos fardos e os nossos jugos, tudo se tornará mais fácil. Então ele deu o exemplo dele mesmo. Que o fardo dele era suave, o jugo era leve. Olha como nós temos que prestar atenção nessa questão. Porque nós, pelo mínimo que seja, por coisas tão pequenas, nós achamos que o nosso fardo não é nada leve, é bem pesado, não é? Nosso jugo não é nada suave. Nós somos assim. Mas por quê? Por que será? É porque somos ainda espíritos ignorantes, inferiores. Somos sim, até certo ponto, mas à medida que passarmos a enxergar e encarar as situações de uma outra forma, a visão, além de mudar, o fardo também irá mudar de peso. Essa é a questão. É aí que eu me refiro como a prática dessa questão, ela é bem mais simples do que nós podemos imaginar. Basta que nós encaremos as coisas de uma outra forma. Nós já temos a condição para isso. A partir do momento que, como reencarnacionistas, nós sabemos que todo efeito, aliás, tem uma causa. Toda reação, ela é a consequência de uma ação.
E que se passamos por determinadas questões, não é capricho divino. É porque algum motivo tem. E que se nós emperrarmos no meio do caminho, com lamúrias, queixas, reclamações e achando que nós não vamos sair daquela situação, nós não vamos mesmo. Porque vai se tornar, a coisa vai ficar cada vez mais difícil, mais complicada. Eu me lembro que eu tinha uma expositora, na época em que eu fazia curso de doutrina, ela era muito prática nessas questões e ela nos ensinava realmente a enxergar as coisas da seguinte forma. A partir do momento que nós nos enterramos nas queixas, nas lamúrias, nós ficamos cegos. E é verdade, porque nós não vamos dar vazão para que a solução chegue até nós. Não, nós vamos ficar ali. Porque esse tipo de pensamento, ele é um freio. Nós não conseguimos ultrapassar a barreira que ele cria para nós. E outra coisa muito interessante que ela também dizia, ela dizia assim, cada vez que nós nos encontrarmos em dificuldades, e não encontrarmos a solução e a resposta, existe um gesto tão simples que nos dá a resposta. Basta que tenhamos a paciência para esperar. Olhe para cima para o céu mesmo. Olhe para o céu. Aquela infinidade, infinito, nós não conseguimos enxergar onde ele começa, onde ele acaba, qual é o meio. A resposta está ali. É impossível que não exista uma resposta para o meu questionamento dentro dessa imensidão. Isso parece muito filosófico, muito teórico, mas não é. Ele é prático. Sabe que a resposta vem? Ela vem. Só que ela vem da mesma forma como nós pedimos. Sutil. Então, nós temos que prestar atenção quando a resposta vier. E nós não prestamos atenção, né? Porque se nós formos continuar dentro daquela visão mesquinha e pequena da lamentação, a resposta vai bater na porta do nosso coração, do nosso pensamento, e nós não vamos enxergar isso. Porque nós estamos sendo restritos, pequenos, fechados. Então, nós não vamos perceber. Porque não vai existir essa resposta como se alguém batesse na porta e nós ouvíssemos as batidas. Não é assim que funciona. Elas são sutis, elas estão no ar, na atmosfera, na energia. Ou, quando Deus Pai ou nossos amigos protetores querem ser mais diretos, nos enviam alguém para nos dar essa resposta. E esse alguém, às vezes, é quem nós menos esperamos. Por que é quem nós menos esperamos? Porque se fosse alguém que nós esperamos, aquele amigo querido, aquele familiar, nós não vamos prestar muita atenção. Mas se é o inesperado, o inesperado nos chama atenção, nos coloca em sentido de alerta. De repente, nossa, aquela pessoa que eu não vejo há tanto tempo. Nossa, ela me disse algo tão interessante, mas por que chamou a atenção? O que ela disse ou porque nós não a vemos há tanto tempo? Porque nós não a vemos há tanto tempo. Então, tudo que ela disser naquele momento vai ser muito gravado, muito marcante. E a espiritualidade aproveita isso, que é uma beleza. E como aproveita? Esse é só um exemplo. É só um exemplo. Vai daí para muitas outras. É aquelas mensagens que nos chegam na mão, cai, né, na nossa frente, de repente, assim, a gente pega, vai ler. Poxa, mas era isso que eu precisava ler? Que coisa interessante. Né? Aquele livro que de repente nós passamos, nós lemos só o título, assim, deu vontade de ler. Mas eu preciso ler esse livro, parece que algo está me atraindo para ler. É ali que está a resposta. Então isso vai do individual também. Né? Deus Pai sabe o que cada um de nós necessita. Então ele vai dar o remédio certo para a doença que está necessitando daquele remédio. As respostas do Pai, elas não são vagas, não são vãs. Mas o que tudo isso quer dizer com carregamos o que pensamos? Estamos aqui há 15 minutos falando exatamente do que nós carregamos, do que nós pensamos e do que nós somos em virtude disso. O que nós somos está estampado em nós.
o corpo físico, ele reflete muito do espírito que o habita. Muito. Porque não dá para esconder tudo. Não dá. Tudo aquilo que nós vibramos ultrapassa as barreiras da matéria. E se instala em nós, evidentemente. Nós somos, vamos dizer, a matéria que absorve tudo aquilo que está à nossa volta. Vivemos numa sociedade heterogênea. Possui de tudo na nossa sociedade. A Terra é uma bênção, não é? Porque na Terra tem de tudo. Uma beleza, é um planeta assim, abençoado, onde nós encontramos de tudo na Terra. Olha que escola! É uma verdadeira universidade, né? Porque o que nós queremos aprender tem na Terra. Nós não podemos reclamar disso. Isso é um privilégio, porque nós precisamos aprender tudo isso. E olha a oportunidade que o Pai está nos dando. Só que nós acabamos absorvendo o que não devemos. Aí entra a nossa consciência, a nossa responsabilidade e, acima de tudo, o nosso conhecimento. Porque nós já temos um pouco que seja, né, de noção do que nós devemos ou não absorver. Só que nós não nos esforçamos para não absorver aquilo que não devemos. Então nós saímos pela rua totalmente desprevenidos e absorvemos tudo que nós encontramos por aí. Energias negativas, doenças, maledicências, enfim, tudo de ruim. Aí nós estamos com aquela carga pesada, aquela energia densa e não sabemos o porquê. Aí nós vamos tomar remédio, nós vamos no médico, porque tem uma hora que atinge o corpo físico. Tudo bem, não chegamos a essa questão. Vai ter uma hora que precisa mesmo. Mas isso já é o fim da questão. O começo está lá atrás, onde nós fomos acumulando e alimentando coisas que não devíamos. E nós vamos nos transformando. Mas que engraçado, o espírito ele se transforma para pior. A criatura era tão boazinha, de repente, nossa, ela está um horror, né? Não era assim. Ele está irritado a falar mal de todo mundo, reclama. O que acontece? Será que isso existe com o espírito? Não. Não é assim. O espírito não retrocede. Ele só manifesta tudo que está dentro dele quando ele tem oportunidade. E quando nós temos oportunidade, nós não deixamos barato. A gente manifesta mesmo. Nós não conseguimos guardar ou modificar. Aí é que está a receita. Olha o segredo. Não é? É o não mudar da noite para o dia. Nós não mudamos da noite para o dia. Então, chega, né, de repente, aquele pensamento, aquela palavra não tão boa, assim, aquele pensamento não tão saudável, assim, ele chega. Ah, mas o que eu vou fazer? Ah, não, eu sou o que sou. Eu sou assim mesmo, eu vou falar o que eu penso, eu vou mostrar o que eu sinto, né? E não interessa. Eu sou assim. Quem quiser que goste de mim é assim. Para começar, isso está errado conosco, não é nem com o outro. Que o outro pode não estar nem aí. O que nós vamos dizer, pensar ou vibrar para ele. De repente, ele está ali, refratário a tudo isso. Ele não vai atingi-lo. Mas nós vamos sentir realmente em dobro. Por quê? Porque aquilo que foi emitido para alguém, em pensamento, vibração, sentimento, se esse alguém não captou, vai voltar para nós. Ó que bonito. Né? Aí nós vamos ficar com essa carga em dobro de tudo isso tão bom, entre aspas, que nós desejamos para o outro. E o que vai acontecer? Vamos carregar isso. Isso vai se reverter na nossa maneira de ser. Olha eu carregando o que pensamos. Está aí. É assim que nós vamos carregar. Ah, mas então como é que eu posso fazer? Mas eu não mudo. Eu não vou modificar assim. Nós podemos brecar e reverter o processo no pensamento. Isso é um sinal de aprendizado. Poxa, eu não sou ainda tão evoluída assim. Eu pensei isso, eu ia falar, mas na hora me veio aquele sinal, aquele alerta. Não fale. Não fale. Então eu não vou falar. Mas eu vou engolir. Vai fazer mal para o estômago, eu vou infartar, se eu não disser.
É assim que a gente costuma ouvir ou pensar? Qual é o segredo? Neutralizar. Essa parte é mais difícil, mas é exercício. É neutralizar, quer dizer, não vai fazer mal para o outro, mas também não vai fazer mal para mim. E vai ficar tudo bem, na santa paz. De repente, pensar 2 vezes, poxa, deixa eu me colocar no lugar do outro, não é? Por que será que eu ia revidar? Porque ele me ofendeu, ele me magoou, eu vou revidar, mas espera aí. Por que será que ele agiu assim? Talvez porque ele não tivesse outro recurso. Né? Eu não agiria. Mas eu sou eu, ele é ele. Eu não agiria. Olha, isso já é um reconforto. Eu não agiria. É sinal de que ele ainda não aprendeu como eu. Ou então, vem aquele sentimento de constrangimento, né? De vergonha. Poxa, olha que atitude nobre que aquela criatura teve. E eu não consegui ter. E ainda fiquei bronqueado, fiquei irado com a atitude dele. Não, ele está certo. Ele está certo. Então, de uma forma ou de outra, nós vamos revidar, sim, o nosso pensamento, o nosso sentimento. O revide, ele tem que ser íntimo, e não da boca para fora. Para não criarmos uma situação embaraçosa em todo o ambiente. Para todos. Gente, vocês conhecem alguém que tenha esse tipo de atitude? Que esbraveje, que diga o que pense, que vai... Não, eu vou dizer mesmo, porque eu sou franco, né? Sou franco demais e eu tenho que falar. Vocês conhecem alguém que tenha essa atitude e seja totalmente em paz e feliz? Não tem. Existe isso. Existe. Porque bate aquela questão, depois da consciência. Você não devia ter feito dessa forma, acho que eu exagerei. Olha como nós temos que nos educar. Olha a questão do equilíbrio, da educação. Né? Existe uma passagem na vida de Paulo, entre Paulo de Tarso e de Pedro, muito interessante. Uma ocasião, Paulo, ele foi até Jerusalém, verificar como estava o andamento da casa do caminho, que Tiago estava tomando conta, enquanto Pedro estava preso, porque Pedro, né? Vez ou outra ele era preso, devido às atitudes dele. E Paulo, chegando até lá, encontrou Tiago sozinho, lá na casa do caminho, com aquela rebelião, era um entra e sai de pessoas, e ele já estava sem saber o que fazer. Tiago estava a ponto de desistir de cuidar da casa do caminho sozinho. E Paulo ficou realmente muito revoltado, pelo seguinte motivo. Os fariseus, né, na época, os doutores da lei, deixavam ali doentes e necessitados, custeavam, mas deixavam ali para que eles não tivessem trabalho. Eles achavam que a casa do caminho recebia, né? Recebiam todos, cuidava de todos. Aqueles discípulos de Jesus tinham mais era que fazer isso mesmo. Eles estavam pagando, ficavam ali. Paulo ficou muito bravo com essa questão. Poxa, Pedro não está aqui para ajudar. Tiago sozinho. Não, eu vou lá resolver isso com os doutores da lei. Vou lá. Nisso, quando ele estava indo, Pedro estava chegando. Pedro havia sido libertado, estava chegando. Paulo, onde é que você vai com tamanha fúria? Aí ele explicou. Ele falou, não, eu não estou... Paulo, olha, Pedro que era impetuoso, era impulsivo, e Paulo era razão. Ele fez Paulo apelar para o bom senso. A Paulo, não, você não vai fazer nada disso. Mas como não? Eles estão errados porque eles continuam com a ironia, com a hipocrisia. Paulo, você não vai fazer nada disso. Pense bem. Se você fizer isso, nosso trabalho acaba. Como acaba? Acaba porque quem está sustentando a casa do caminho são eles. Amigo, vamos aprender a fazer silêncio na hora certa. Vamos aguentar, porque a casa do caminho, sem eles, no momento, ela não sobreviverá. Então, nós temos que entender a razão que faz com que eles procedam dessa maneira. É o que eles têm a oferecer.
É o dinheiro para sustentar a casa. E nós precisamos. Vamos entendê-los. Eles não têm nada mais a oferecer além disso. E nós temos o nosso trabalho. Então, uns precisam dos outros. Então, Paulo, se aquiete. A nossa situação é essa. E é assim que nós temos que viver, por enquanto. E Paulo realmente acatou aquela... Foi quase que uma ordem de Pedro. Então, muitas vezes, essa lição é para que nós pensemos muitas vezes quando nós temos que ficar quietos. É questão de bom senso. Parar para pensar. Não é hipocrisia. Às vezes, nós vamos colocar toda uma situação a perder por um impulso. Sejamos sensatos. Olha quantas vezes nós temos que, não é engolir, mas é pensar. É pensar o que pode ser o resultado de uma atitude que nós não concordamos. Sim, nós não concordamos, mas e até aí? Nós somos um. E a nossa opinião depende do quê? Para que toda uma situação continue em pé ou se afunde. Às vezes, somente a nossa opinião não é nada. Nós temos que olhar toda uma situação em volta para ver o que nós vamos contribuir ou destruir para aquela situação. Então, isso tem muito a ver com uma lição cristã. Não é omissão, não é hipocrisia. É questão de bom senso. E na nossa visão, nós enxergamos isso como uma ironia. É hipocrisia eu agir dessa parte, mas eu estou me omitindo. Nós não entendemos ainda o que é. O que ia na cabeça de Jesus. Nós ainda não entendemos. Por isso que determinadas atitudes para nós são coisas tão difíceis. Né? Porque nós agimos com a vaidade. Isso é vaidade. Nós não sabemos agir muito fora disso. Ainda. Mas nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Se tivermos, isso está no texto, se tivermos consciência e educação mental, construiremos através de pensamentos e sentimentos toda uma fortaleza. Olha a força que nós temos dentro de nós e às vezes nós não usamos. Nós preferimos deixá-la de lado. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Dá muito trabalho. Nós colocarmos toda essa condição em ação. Só que nós colocamos tudo isso em ação quando não é para algo tão construtivo, né? Isso é vergonhoso, mas é verdade. Aí nós encontramos tempo, disponibilidade, saúde, né? Arregaçamos as mangas. Mas é que tem uma palavra, por que nós estamos já aprendendo a lidar com ela? Aprendendo a lidar de uma forma bem benéfica. Mas até um tempo atrás, algo que nos cansava muito, já cansava só de falar, é a palavra trabalho. Já cansa, só de pensar. Né? E muitos ainda pensam, se esse tal de trabalho fosse bom, ninguém te pagaria para você fazer. Né? Então, nós temos essa visão, gente, precisa pagar para fazer. Então, de alguma forma, precisa pagar. Quando nós iniciamos um trabalho voluntário, no início, depois que nós engrenamos, a coisa flui de uma forma gostosa, a gente faz mesmo de coração, com amor, sem pensar, e sentimos o benefício daquilo. Que é natural, o benefício é natural, não é? Só vai beneficiar o nosso interior mesmo. Agora, no início, é meio complicado. Porque é aquela forma de pensar de barganha, né? Eu vou fazer o trabalho voluntário, estou me ajudando, mas Deus também vai me recompensar. É válido? É, porque é um começo. Todo começo. Quando nós começamos, seja lá o que for, nós não sabemos. Todo começo é questão de treino, de aprendizado, de constância, de exercitar. No começo nós não sabemos como é que funciona. Então nós entramos com esse pensamento. Realmente, não estou generalizando. Mas muitos são dessa forma. É dessa forma. É aquela coisa, por exemplo, está
está se modificando um pouco aquela questão de quem não conhece a doutrina ou a religião, seja ela que for, pelo amor é pela dor. Hoje nós vemos muitos curiosos realmente começarem pela curiosidade. Chegam e começam a estudar e vão por aí afora. Agora, até um tempo atrás, a coisa era meio na base da compulsória mesmo. Era através de uma dor que se chegava até uma religião. Por quê? Isso tem algo de natural. A religiosidade, ela não está na essência aliás, na nossa essência como espírito. Mas religião, sim, religião é algo que ela tem que se manifestar, ela tem que brotar. Por quê? Porque é a nossa ligação com Deus. E nós, como seres criados por Ele, temos que nos manter ligados a Ele. E por vários motivos, diante da nossa trajetória reencarnatória, nós vamos nos afastando. Então tem um momento em que algo acontece para que nós voltemos a essa religação. Religião é religar, né? Estamos religados com Deus. Então, algo acontece para que isso aconteça. Agora, nem sempre, né, os sinais são tão evidentes assim para uns como são para outros. Então, há necessidade, às vezes, da criatura passar por momentos não tão fáceis para pensar em Deus. Aí a coisa parece que engrena. Aí vai, né? Mas até isso acontecer, demora. Agora, existem aquelas criaturas, aqueles espíritos, que nunca perderam isso. Aí eles desenvolvem a tal da religiosidade. É outra coisa. Eles desenvolvem. E uma vez desenvolvida, não se perde. E quem tem a religiosidade, ela não precisa, essa criatura não precisa acordar para estar ligada a Deus. É natural para ela. Já tem religiosidade. São aquelas pessoas que às vezes nós encontramos, e isso não é raro, é comum. São aquelas pessoas que falar com elas sobre assuntos espirituais é tão fácil. Parece que ela entende. É normal, é natural. Ela compreende. E a pessoa às vezes não tem nem religião. Mas tocou nesse assunto, ela compreende, ela capta fácil. Enquanto outros que nós vemos ligados a uma religião, que demora para aprender. Demora. Nós vemos lá, dá um trechinho do evangelho e parece que não, sabe, não penetra no pensamento. O raciocínio parece que não vai. Não vai, ele breca, não dá para entender. São pessoas que estão precisando realmente dessa religação. Né? Então, o próprio bloqueio mental, a própria confusão, faz com que ela persista. Que aquela pessoa teimosa, né? Eu quero entender, eu preciso entender isso daí. Que bom essa persistência. Porque ela vai realmente compreender e a partir da compreensão, ela vai resolver muita coisa dentro dela. Gente, isso é muito íntimo. É muito essencial. Sabe, está na nossa parte mais intrínseca, que nós... Sabe aquelas coisas nossas que nós falamos assim, eu não consigo explicar. Eu sinto. Ótimo. Né? Ótimo, já sente, que coisa boa. E quando nós mexemos com a sensação é aquela coisa que às vezes incomoda. Às vezes incomoda. E ela incomoda de uma forma benéfica. Porque se não fosse esse incômodo, nós não moveríamos uma pedra. O incômodo faz a gente se mexer e procurar a solução para parar de ser incomodado. Quem não quer tirar a pedra do sapato? Né? E às vezes essa pedra do sapato, ela está no coração, ela está na cabeça, ela está ali, nos torturando. Nós queremos, porque queremos resolver. Isso é bom. É um ótimo sinal. É a maneira que a espiritualidade, que Deus Pai nos impõe para que possamos manifestar essa essência religiosa que nós temos. Essa questão da religiosidade. Por quê? Se isso se manifestar, nós vamos mudar. Nós vamos mudar o nosso padrão mental, nós vamos mudar nossos sentimentos, pensamentos. Vamos nos tornar pessoas melhores. E o nosso fardo vai se tornar mais leve. Olha a receita. Está vendo como não é difícil? Não é difícil. É só estar disposto. Aí eu quero. A partir de agora eu vou fazer assim.
Mas é por aí mesmo. Ou parece que tudo fica mais colorido, não é? Gente, é exercício mesmo. Eu digo isso para vocês por relatar, observar experiências e ver a mudança, sabe, das pessoas, assim, gradativa, mas mudanças verdadeiras, mudanças firmes. Aquela criatura que diz assim, ai, mas eu não vou conseguir. Ah, não, isso é inadmissível. Ah, vai sim. Ah, vamos devagar. Mas vai conseguir sim. Para começar, não diga mais isso. Diga, eu vou conseguir. Já é um exercício, é verbal, mas é exercício. É a força da palavra. Eu vou conseguir. Poxa, eu tenho competência, condição para tanta coisa, eu não vou conseguir. Isso? Ah, vou. Vou, sabe por quê? Porque isso é divino. Porque Deus, meu Pai, quer isso. Então eu vou conseguir. Vou conseguir mais fácil. Né? Aquilo que Deus quer de nós conseguimos mais fácil. Por quê? Porque nós vamos ter mais ajuda. Nós vamos abrir a porta da disponibilidade. Olha como depende de nós. E as coisas vão mudando gradativamente. Né? Uma vez eu ouvindo uma entrevista da Marília Gabriela com a Marília Pera, eu achei muito interessante. A Marília Pera usou uma frase que a Marília Gabriela falou assim para ela: nossa, mas você esteve aqui há um tempo atrás, você não pensava dessa forma. Ela falou, que bom, né, que eu mudei minha maneira de pensar. Que bom, porque nós temos que mudar. Já pensou se eu pensasse como eu pensava 20 anos atrás? É sinal que eu não teria evoluído nem aprendido nada. É verdade. Nós somos assim. Não é? Já pensou? Ainda penso da mesma forma. Olha, dependendo do que você pensa da mesma forma, vão rever seus conceitos, não é? Nós temos que mudar. Afinal, quando nós pegamos o Evangelho para ler, quando nós terminamos de ler o Evangelho, que nós vamos recomeçar, parece um livro novo. Mas o Evangelho não mudou. As palavras são as mesmas. Inclusive, aquele livro é o mesmo. Sempre digo esse Evangelho, ele não mudou. O que será que mudou? A nossa forma de interpretar. Aquela lição do Evangelho que, às vezes, há 3, 4 anos atrás, era tão difícil de compreender, hoje parece tão fácil. Nossa. Ou então aquela passagem do Evangelho que nós nos deparamos com ela. Poxa, eu não tinha parado para pensar nisso? Não é possível, eu não li isso aqui da outra vez. Não, mas não tinha prestado atenção, porque era algo que não te tocava. Agora toca. Nesse momento toca. E com isso nós vamos nos revelando. Nós vamos carregando tudo isso conosco. Agora, o que será que nós queremos carregar? Que bagagem é essa? Com certeza. É a bagagem de tudo que é bom. Né? Porque a bagagem de tudo que é bom, ela é leve. Nós carregamos com prazer. Essa é a questão. Pode estar pesado, mas nós carregamos com prazer. Não é? Aquelas situações, às vezes, dolorosas, elas podem serem colocadas no caminho de 2 criaturas diferentes. A situação é a mesma. De repente, cada um tem uma visão diferente daquilo. Um vai sofrer por aquilo, enquanto o outro vai tirar de letra. Fácil. E nós temos aí nos nossos meios sociais e comerciais uma questão tão básica disso, não é? Muitos conhecem aquela história do fabricante de calçados que mandou um de seus vendedores até a Índia. Não é? Vamos ver se você vende calçados por lá. Ele, quando parou no aeroporto, ele olhou os pés dos indianos, ele pegou o primeiro avião e voltou para o Brasil. Falou, chefe, nós vamos ali. Porque lá ninguém usa sapato. Chamou outro vendedor, vai você. Volta lá. Ele ligou do aeroporto para o chefe. Chefe, encontramos a mina de ouro aqui. Nós vamos ficar ricos, porque aqui ninguém usa sapato. E essa é a visão diferenciada que nós temos, às vezes, da mesma situação. Né? Então, assim somos nós indivíduos. Depende da maneira de como cada um enxerga determinada situação. Por isso que nós precisamos trocar, às vezes,
experiências, compartilhar. Aí é que está a ajuda que o Pai nos manda para ver se conseguimos resolver certas questões que nos incomodam. Compartilhando, trocando ideias, dialogando, né? Enfim, nos comunicando. Porque senão viveríamos sozinhos, não precisaríamos de nada disso. E o que revela a verdadeira essência do Espírito, só para que possamos terminar, existem 3 questões que eu vou até ler, que o texto nos diz. Miramês nos fala aqui o seguinte: nós gostamos de nos iludir ou nos envaidecer com o que ouvimos, com o que nós vemos. É o que nós falamos até agora. Mas existem 3 questões básicas no Espírito que o revelam. Primeiro, que é o olhar. O olhar não mente, o olhar não engana. Existe até uma teoria, como na palestra de segunda-feira, eu fiz questão de buscar essa tese, que eu gosto muito dela, particularmente. Existe um estudo do olhar, do olho do espírito, porque ele reflete o que realmente a criatura é. Ela pode reencarnar, ela perde o corpo dessa encarnação, vai vir outro, o olhar é o mesmo. O olhar não envelhece, ele é o mesmo, ele revela o que a criatura é. Esse estudo é muito interessante, ele é verdadeiro. Ele vem daquela questão, os olhos são o espelho da alma. Ele é. Né? Outra questão são as palavras. As palavras, elas nos entregam, elas nos denunciam. Falar bonito, tranquilo, todo mundo consegue. Até que tem uma hora que, se aquilo não for verdadeiro, não se mantém. Aí nós vamos nos mostrar quem somos pelas palavras. É no berro, é no vocabulário não tão condizente, nós vamos nos mostrar. E as ações, né? É lógico. As ações são tudo. Ninguém consegue manter uma atitude, um comportamento, uma ação, se não lhe é natural. Não consegue. Pode até por algum tempo, não é, representar. Mas aquilo não é natural. E vai cair por terra. Então, façamos com que seja natural. Modificando a nossa essência. Modificando a questão interior, a atitude vai ser natural. É lógico, nós não precisamos parar para pensar. Aí nós vamos ter o melhor para agir. E para terminar, gente, diz o Evangelho que cada trabalhador é dono de seu salário. O salário do espírito que se esforça para iluminar é a luz de Deus no coração. Olha que coisa linda. Então, o nosso salário, quando nós nos dispomos à iluminação, será a luz de Deus em nosso coração. Que salário melhor nós vamos querer, né? Onde Jesus é o transformador dessa iluminação divina, para que possamos nos melhorar no ambiente humano. Olha, Jesus sempre pensando em nós como espíritos encarnados, né? Gente, que assim seja. Eu por enquanto, agora é chegado o momento de formar uma fila para iniciar as perguntas. Então, quem quer fazer uma colocação, uma pergunta, estamos à disposição. Não tem não. A dona Raquel me disse que ela pode ficar aqui até amanhã de manhã direto. Ah, sim. Desde que eu veja cada um fazendo tudo aquilo, é porque eu preciso do incentivo para também, né? Fazer... Oi. O mundo moderno, a ciência, a tecnologia que existe hoje em dia, não vem modificando o pensamento do homem. Vem,
vem modificando e é uma faca de dois gumes. Nós temos aí, eu vou citar um exemplo básico. Computador, informática, internet. É básico. Né? Quem não conhece isso hoje em dia é que não sabe que é uma faca de dois gumes. Foi um progresso? Estrondoso. Resolveu muita coisa? Resolveu e resolve. Hoje em dia eu costumo dizer que todo mundo, gente, não tem um que se exclua disso. Precisa da informática, não é? Necessita da internet e de um call center. Não tem jeito para resolver as coisas que não sejam isso. Não é? E o call center também depende da informática, de sistemas, enfim. E isso, de uma forma elaborada para auxiliar, foi a nona maravilha do mundo. Mas, em contrapartida, quem não pensa dessa forma, utiliza esse meio de comunicação para tudo quanto é espécie de estripolias. E nós vemos por aí. Não precisa nem recorrer à mídia. Cada um de nós conhece um caso. Não é? Quando não mais um. Então, a mente humana, quando não evoluída e não consciente da responsabilidade que tem ao lidar com esses progressos científicos, ela se corrompe. Ela se deixa levar pelo acesso do fácil. É fácil, através dessa... É a questão da porta larga e a porta estreita, né? Ah, é por essa porta que eu vou. Olha aqui, ó. Vou atingir meu objetivo aqui. Então, a ciência, realmente, ela nos oferece tudo de bom. Tudo. Mas depende de quem a manipula. Depende de como utilizar. Então, o mundo moderno tem isso. Faz parte do progresso, faz parte da civilização atual. Mas tudo é manejado por uma mente humana. Tudo. Né? Só colocar, e sempre foi mesmo, sempre foi. Eu lembrei agora da invenção do avião. Sempre existiu essa coisa de se pensar no mais fácil, no vou roubar o projeto de outro, isso é uma coisa que eles sabem na história. Exatamente. Quantos projetos foram roubados de outras pessoas? Então, a mente humana, e aí cai nesse texto, carregando do que pensando. Então, aquela pessoa que cria por bem, ela evolui, tudo fica fácil para ela. Principalmente nesse setor da ciência, né? As pessoas que trabalham com isso, a pessoa que ela trabalha com honestidade, no primeiro, ela vai evoluindo. E aquele outro, isso é outro mundo acadêmico, as pessoas que copiam teses, de mestrado, isso é cheio em universidades de escândalos. A pessoa tem um trabalho todo, vai mais fácil pegar. Não é? Copiou colou. Então isso existe mesmo. Vamos lá, pessoal. Quem quer fazer uma colocação? A partir desse ponto que vocês estão conversando, a gente tem que analisar o bem e o mal. Não. Pois é. E pior que pelo mal. Né? Então, você falou escândalo. Jesus falava. Escândalo, não é? Escândalo tem que existir, mas há da mão daquele que prover o escândalo. Então, quais são as consequências? O espírito vai espiar nessa existência. Hoje, Bem lembrado, Jurandir, justamente. Infelizes. Né? Então, aquele que tem um olho mau, é melhor que ele ganhe o mundo sem olho. Quer dizer, se você usar o seu olhar para a coisa ruim, você vai ter que espiar. Ou um dia você pode chegar a ser cego. O mundo, quando você usar da maledicência, usar o mal da palavra. Então, esse pessoal que está aí na tecnologia moderna, ganhando milhões, tudo bem, trabalhando, a criatividade não é condenada, né? Mas a gente usa para fazer, uma resolver aí as coisas. Não é? Justamente. Respeitar das coisas dos outros, dos povos, do estelionato, da informação, da maledicência mesmo, da internet, né? Pois é. Tudo através da informática. A pessoa tem inteligência, mas ele não tem inteligência tão alta. Então, esse vai ser aquele cérebro desbloqueado. O que vai ser esses infelizes que nós conhecemos hoje, que a ciência tão nova? Por que será, né? A neurologia, a questão neurológica, terrível. A gente vê até esse grande cientista, Stephen Hawking, aí na frente, ele é aquele homem com uma inteligência, ali ele vai ter que usar o pensamento, talvez usar o pensamento muito músculo que ele tinha do lado direito, que podia mudar uma expressão, nem esse está conseguindo, o músculo
pelourinho também, eu estou num problema. Então é tudo para a gente analisar. Não é? Por que será, né, tudo isso? Cansou de falar do evangelho com maior simplicidade, né? Mas é um negócio, como ele foi chamado para dar o apoio aqui para nós, né? Ele veio, se sacrificou, agora está por nossa conta. Porque ele tem que ensinar, ele ensinou, né? Então é missionário, pregador, recebido sempre por grande trabalho. Mas é assim, o mundo é esse. Apesar de tudo isso, é um mundo lindo e maravilhoso. Ah, é? Ah, é? Mas tem uma coisa também, toda ação tem uma reação. O Jurandir acabou de falar. Com certeza. Feito agora, né? Mas Mas, tem retorno. aí é que está, né, Nelson? Quando nós já temos essa consciência, quando o indivíduo já possui essa consciência, e é consciência mesmo, não é só conhecimento, não. Precisa estar plantado, fincado na consciência, ele já muda a maneira de agir. Você não consegue fazer a coisa errada. Não, dói, a consciência dói. É justamente dentro do que você está falando, não é? Aí... Oi? Uma coisa, eu acho que é uma coisa mínima perante o total. Né? É uma coisa, é muito menos do que era há 200 anos. Ah, sim, claro. É, muito menos. Por exemplo, a escravatura. Era uma lei, era uma coisa que todo mundo tinha escravos aqui no Brasil. Né? Era mais do que uma lei, era normal, comum. Comum. Dentro disso. É comum. Não é? Exatamente. Isso faz parte do progresso. Olha como. A palavra certa é o progresso. Se você for olhar a humanidade da antiguidade, né, ela era muito ignorante. Então, graças a Deus, o progresso veio, e aí veio a ciência, evoluiu, mas o pensamento não evoluiu. Né? Sim, nós mudamos. É toda uma questão de época. Basta lá, se nós formos relembrar a história, nós vamos ver o paralelo que se traça entre Moisés e Jesus, que disseram praticamente a mesma coisa, mas de formas diferentes, em épocas diferentes, para povos diferentes. Sim, ia dizer o que para eles? É, exato. Aí isso sempre existiu. Boa noite. Oi, Sérgio, boa noite. Assim, eu acho que a gente precisa aliviar o fardo, né? A gente precisa tirar um pouco, aliviar o fardo no sentido que a gente precisa tirar esses pensamentos maléficos da cabeça, né? A gente precisa parar, largar os rancores, as mágoas, as raivas que a gente às vezes traz por tanto tempo, talvez até por encarnações, aí a gente traz aí esse fardo pesado, né? E nesse sentido, aliviar o peso é interessante. Vamos deixar aqui de lição de casa, porque o tempo, infelizmente, não nos permite. Nós vamos ter lição de casa. Uma questão básica, dentro do que o Sérgio acabou de colocar, à medida que nós vamos aliviando o nosso fardo, nós vamos aliviando as nossas reencarnações futuras. Isso é para a gente pensar. Gente, uma boa noite. Que Deus abençoe a todos nós. Boa noite, muito obrigado. Bom, agradecidos pela palestra, Raquel, vamos agora nos aquietando novamente e vamos para nossas vibrações. Vamos nos cerrando os olhos novamente, eu faço esse convite, e vamos levar essas vibrações de amor a todo irmão, todo aquele irmão necessitado, seja do corpo ou da alma. Vamos levar essa vibração nas casas de saúde, nos hospitais, nos irmãos acamados, em suas casas. Vamos fazer com que essa vibração toque em seus corações, nos seus corpos e traga alguma melhora no seu corpo físico. Vamos também fazer com que essa vibração chegue àqueles irmãos que se degradaram na nossa sociedade como um todo. E que essa vibração
toque os seus corações, para que eles consigam se reerguer, se reestruturar em suas vidas, para que consigam voltar à sua caminhada normal nessa encarnação. Vamos vibrar intensamente por todos os povos desse nosso planeta, como muito bem disse a Raquel, planeta maravilhoso, mas o ser humano que habita, infelizmente, fica preocupado com coisas tão mesquinhas, com coisas tão pequenas, e acaba gerando guerras entre os povos. Vamos então vibrar para que haja paz, muita paz. A paz que tanto Cristo ensinou, falou, dedicou toda a sua vida, ensinando como vivemos em paz, certo? Em harmonia com todos aqui nesse planeta. Para que possamos realmente ser dignos dessa evolução que vem vindo, para que transformemos esse planeta num lugar melhor ainda do que ele já é. Vamos vibrar por todas as casas de orações, por todos os trabalhadores do bem, todos aqueles que pregam o ensinamento de Cristo, o verdadeiro amor. Vamos vibrar em especial por essa casa que nos acolhe com tanto carinho, por todos os trabalhadores, frequentadores, amigos dessa casa, Casa do Caminho de Santana. Vamos vibrar pelos nossos familiares, pelos colegas de trabalho, e vamos pedindo uma vibração especial a alguém que nós vemos aqui, que está mentalizado agora em nossa mente, para que essa vibração chegue e toque essa pessoa, para que ela consiga a sua melhora, seja no campo físico ou na moral, para que ela consiga o seu emprego, seu trabalho digno, para que ela consiga, enfim, a sua melhora toda. Vamos vibrar pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, para que nós sejamos o exemplo dentro dos locais que frequentamos, na nossa rua, na nossa casa, no meio em que convivemos, no ambiente de trabalho e por todo local onde possamos passar. Que assim seja, graças a Deus. Eu agradeço a presença de todos, agradeço os amigos da internet que nos acompanham, desejo a todos uma boa noite e peço aos presentes que aguardem, que agora iremos nos preparar na sala de passes para a aplicação dos mesmos. Então, boa noite a todos e uma boa semana.